Olá para todo mundo, seja muito bem-vindo ao Perspectiva, programa da TV Assembleia que discute os principais temas em pauta no Brasil e em Mato Grosso do Sul e que tem impacto direto aí na vida de toda a população. Hoje nós vamos falar sobre saúde, vamos falar sobre cirurgia bariátrica como forma de retomada de qualidade de vida das pessoas que têm obesidade, sem esquecer que esse também é um problema que foi indicado pelas organizações, pelos organismos de saúde internacionais, tanto pela Organização Mundial de Saúde como pelo Ministério da Saúde do Brasil, como atrelado à Covid-19, como risco de vida para quem contrai a Covid-19. E é por isso que a gente vai bater um papo sobre a cirurgia bariátrica, sobre a obesidade, com o cirurgião do aparelho digestivo, Dr. César Conte. Seja muito bem-vindo, obrigada. Muito obrigado, uma boa tarde, muito obrigado pelo convite. Eu quero ressaltar que essa é uma briga que nós, cirurgiões do aparelho digestivo e com ênfase em cirurgia bariátrica, temos, mostrando quão graves são esses doentes. Então, sempre foi uma luta mostrar as doenças que eles apresentavam e mostrar que numa situação em que esses pacientes precisavam de uma maior reserva de saúde, eles não tiveram. Daí os dados tão significativos de óbitos, de internações e de admissões em unidades de tratamento intensivo. Olha, eu quero entrar bastante nesse assunto, porque eu acredito que seja realmente relevante no momento que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo. Mas antes, eu queria que o senhor explicasse para a gente um pouquinho a respeito da cirurgia bariátrica. É a famosa redução de estômago? Como é que é o procedimento, né? Redução de estômago no popular, né? Naquela linguagem mais das pessoas do dia a dia. Tem alguma diferença? Como é que é o procedimento? A cirurgia bariátrica visa tratar os pacientes que são pacientes obesos mórbidos. É interessante lembrar, quem que é obeso mórbido? O cálculo da obesidade mórbida é baseado no IMC, né? O índice de massa corpórea é calculado dividindo-se o peso pela altura ao quadrado. Então, quando a gente tem um número maior que 40, esse paciente é taxado como obeso mórbido. Quando esse número é 35 mais doenças, ele se enquadra em obesidade grau 2 e também, pelas doenças, se enquadra na possibilidade de tratamento cirúrgico da sua obesidade. Entre 2011 e 2018, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica apontou um crescimento de 84% nos procedimentos. A gente tem aqui um número também de 2019, quase 70 mil procedimentos, mais de 69 mil cirurgias só em 2019. Ano passado a gente teve aquele problema da pandemia, né? Muitas cirurgias acabaram sendo canceladas, infelizmente, mas um número até expressivo pelo SUS, né? Perto de 3 mil cirurgias, 2.859. Isso mostra uma popularização do procedimento ou realmente essa relevância que a gente está colocando aqui de realmente contribuir com a retomada da qualidade de vida e a prevenção a outras doenças? Eu acho que existe uma demanda reprimida muito grande. A oferta de cirurgia bariátrica, quer na saúde pública, quer em instituições privadas, ainda está muito aquém do que a gente considera ideal. Então, de modo que a gente oferece cirurgia bariátrica a uma parcela pequena dos pacientes que têm indicação de cirurgia, teria indicação de cirurgia bariátrica. Eu volto a frisar uma coisa muito interessante. Ser obeso mórbido, esse paciente não é que ele tem que ser operado. É muito importante, isso eu uso várias vezes no consultório, eu falo, você pode ser operado, porque o tratamento cirúrgico da obesidade mórbida envolve muito mais que o procedimento em si. Certo. Então, a ênfase da equipe multidisciplinar para o tratamento pré e principalmente para o acompanhamento pós-operatório é muito importante para o resultado final, resultado a longo prazo, com diminuição, sim, dos parâmetros de doenças,
associadas à obesidade, melhora das comorbidades, mas que esse paciente tenha acompanhamento nutricional, que tenha segmento, reposição de vitaminas, conforme todo o procedimento da cirurgia bariátrica demanda. Quando você falou em questão de nome na cirurgia bariátrica, gastroplastia, redução do estômago, o que eu posso te falar de uma maneira simples? Todos os procedimentos realizados sobre o tubo digestivo tendem ou a minimizar a ingesta ou diminuir a absorção. Então, pode-se combinar um ao outro, você ter procedimentos que mesclam restrição e desabsorção, ou procedimentos puramente restritivos. Agora não mais, mas já existiram procedimentos puramente desabsortivos. Então, a mescla desses dois fatores, menor ingesta e menor absorção, é que determina o modelo de cirurgia bariátrica adotada nos dias atuais. E, doutor, que tipos de problemas, por exemplo, de saúde, que vêm acompanhados com a obesidade, que podem ser combatidos, por exemplo, com a cirurgia? A cirurgia bariátrica, em 2012 no Brasil, a sociedade mudou até de nome, porque passou a incluir o termo metabólica junto à bariátrica. Foi o momento que se entendeu que as doenças associadas eram tão mais importantes que o peso em si. Então, pacientes não tão obesos, não tão pesados, mas que traziam doenças muito graves, como diabetes, hipertensão, dislipidemias, que é o colesterol, triglicerídeo alto, asma, osteoartrites, fazem com que esses pacientes sofram, às vezes, muito mais do que o paciente puramente pesado, né? E essas doenças são, sim, minimizadas ou até mesmo tratadas com a cirurgia bariátrica, com a redução do peso e com essa alteração anatômica realizada no tubo digestivo. Não é recomendável, por exemplo, uma cirurgia bariátrica apenas por questões estéticas. Eu vou entrar na fase Covid-19, mas eu tenho essa curiosidade porque a gente, no popular também, vê muitas pessoas interessadas na redução de estômago, engordando além da conta e correndo risco de vida, inclusive, por conta dessa engorda, justamente para fazer a cirurgia. No caso, a prioridade não é essa, né? Não é esse o objetivo. Não, a cirurgia bariátrica não tem, nunca teve e nunca terá a ideia de ser uma cirurgia estética, né? Muito pelo contrário, eu costumo às vezes brincar porque se você imaginar que uma perda significativa de peso determina sobra cutânea, esses pacientes vão sim ter problemas com as sobras de pele depois de um ano e meio, quando normalmente se estabelece a perda final dos procedimentos cirúrgicos com intenção de perda de peso. Então, a cirurgia bariátrica jamais teve, jamais terá esse sentido, tá? Só entrando um pouquinho em números, é interessante que a gente fale. Então, fala assim, o obeso está morrendo muito por conta do Covid. Então, demorou um pouquinho para a gente ter casuística e ter dado para mostrar, mas em setembro, num estudo já mostrando 360 mil, 390 mil hospitalizados por Covid, já comparando quem era obeso, quem não era obeso, mostrou-se que o obeso tem 113% mais chance de ser hospitalizado. Olha só. Ele tem 70% a mais de chance de ir para o CTI e que ele tem 48% a mais de chance de morrer pelo Covid. Tá? Então, isso é um dado muito significativo. Ao mesmo tempo, tem um estudo americano também de agosto do ano passado, mostrando que de 17 mil hospitalizados por Covid, 40% eram obesos e 29% tinham sobrepeso. Ou seja, eu estou falando de uma população de 70% de pessoas acima do peso ideal
e que estavam sendo internados pelo Covid. Então, desses números, eu já consigo te mostrar a importância da obesidade versus Covid. Então, e a gente, por exemplo, começa a comentar a respeito dos grupos de risco, colocando a obesidade entre o rol de comorbidades aí apontadas pelo Ministério da Saúde, pela OMS, Organização Mundial de Saúde, e voltando a falar sobre prevenção, voltando a falar sobre o assunto. É importante que as pessoas elas se interessem, né, até mesmo por esse resultado aí, por esses estudos que o senhor comentou aqui com a gente, justamente para criação de políticas públicas para a prevenção da obesidade e também para que todos os profissionais eles consigam voltar a trabalhar. É um tipo de cirurgia que não pode ser interrompido, né, por conta da pandemia. É uma cirurgia que a gente pode considerar que é urgente. O que aconteceu no início da pandemia, os nossos pacientes operados começaram a ficar muito preocupados porque acreditavam serem eles os imunodeficientes, né? E de maneira muito sábia, a própria Sociedade de Cirurgia Bariátrica se colocou de maneira precoce, mostrando que quem era operado tinha uma reserva pulmonar melhor, tinha muito mais saúde, gozava de muito mais saúde do que quando era obeso, estava muito mais preparado para aguentar uma infecção dessa monta do que os pacientes obesos mórbidos, né? Sem querer entrar no tema prioridade de vacina, esse tipo de coisa que não me compete, sim a saúde pública e aos órgãos competentes, eu penso que o obeso é, sim, um grupo de risco, né? E essa mortalidade de pacientes com sobrepeso, o custo desses pacientes para as entidades pagadoras, mostra o tamanho do problema obesidade no Brasil e no mundo, né? E é interessante você falar, quando você fala na pandemia, a gente sabe, e isso está provado também, que é linear. Então, para cada pontinho que tem de IMC, é a piora. Existe já comparativo em relação a isso. Então, muitas vezes o paciente é muito pesado. Vamos, hipoteticamente, colocar um doente aí de 160 quilos. Se ele perder 10 quilos, não representa o tratamento dele. Mas, perante o problema COVID, a perda de 10 quilos diminui o risco e diminui essas incidências que eu lhe falei. Então, é importante, né, que independente da possibilidade mais perto de fazer uma cirurgia, ou de repente uma cirurgia marcada para uma data posterior, é importante que as pessoas continuem cuidando da saúde e tentem perder peso. No caso de um público, por exemplo, infanto-juvenil, né, crianças e adolescentes, a gente sabe que no Brasil é um problema também, né, um aumento expressivo de crianças e jovens obesas, né, com obesidade mórbida, como a gente está colocando aqui. É um tipo de procedimento que é inviável para esse público? Existe já algo nesse sentido? A regulamentação da Sociedade de Cirurgia Brasileira é que sejam pacientes normalmente acima de 18 anos, hoje já se cogita pacientes acima de 16 anos, com o consentimento dos pais e devidamente acompanhados por endócrino-pediatra. A grande verdade é que o adolescente precisa terminar a maturidade óssea para ele ser operado. Nos Estados Unidos é um pouquinho mais precoce, mas eles se baseiam ainda no término da maturidade óssea para indicar o procedimento. Então, habitualmente, pacientes acima de 18, eventualmente, pacientes acima de 16. Entendi. Então, no Brasil, por exemplo, já existe uma demanda, não sei se aqui em Mato Grosso do Sul já aconteceu algo do tipo que o senhor pudesse relatar para a gente? De obesidade em adolescente. Sim. Existem casos, sim, já operados, resultados tão satisfatórios, porque habitualmente,
contempla outros fatores também psicológicos e da aceitação social do adolescente obeso, né? Então, esses pacientes se beneficiam muito de tratamento cirúrgico. Com relação a você indicar ou não de maneira precoce cirurgia de obesidade, desde que esses adolescentes tenham entendimento da magnitude do procedimento que vão realizar, eles se beneficiam muito em ser operados, porque eles não desenvolvem as doenças que habitualmente a obesidade traz com ela. Então, isso aumenta a expectativa de vida, isso diminui o dano pela obesidade. Então, a ideia de esperar para ser operado mais tarde, hoje é errônea. E quais seriam essas doenças que a obesidade ocasiona nos pacientes? A mais importante e mais significativa, muito falada, é diabetes. Então, o paciente obeso traz um risco significativo do diabetes ou da insulinoresistência, que é o pré-diabetes, colesterol alto, triglicérides altos, situações osteoarticulares, então, pacientes que têm doenças das articulações dos membros inferiores, que são determinadas pela carga que o peso que carregam, né, são muito beneficiados. Então, existe uma lista de doenças enorme, eu citei algumas, que realmente beneficiam pacientes em todas as idades. Existe hoje idade limitante, perante a ANS ainda existe, né? Mas perante até o próprio CFM, a ideia de que pacientes que têm uma expectativa de vida longa se beneficiam de procedimentos e muitas vezes eles têm um grande benefício em serem operados, mesmo depois dos 60, 65 anos, como preconizaria inicialmente a ANS. Certo, e eu queria até destacar aqui nesse nosso programa, a gente está falando de um tema, obviamente, importante relacionado à saúde, não à saúde das pessoas, mas também os gastos governamentais com o SUS, né, com a saúde pública. E o senhor doutor colocou para a gente aí alguns problemas que vêm junto com a obesidade, que também são incluídos no rol de comorbidades para risco da Covid-19. Então, o obeso, olha só, resumindo aqui, ele acaba sendo em uma pessoa com uma comorbidade, alguém que tem várias comorbidades em uma só, né? Resumindo assim, bem a grosso modo. Esses dados se entrelaçam, né? Sim. E agora eu volto a falar o que eu te disse no começo. Para mim é palpitante falar sobre isso, porque nós estamos falando que o doente obeso é muito grave. E nós sempre falamos que o doente obeso é muito grave. Então, esses dados se entrelaçam quando você vê que o paciente que morreu de Covid, ele era hipertenso. O paciente que morreu de Covid, ele era diabético. E nunca se falou que o paciente que morria nos tempos passados, que era diabético ou era hipertenso, se ele era ou não obeso. E nós já sabíamos que muitos eram. Então, nesse momento, passou-se a dar muita importância para o obeso, porque a obesidade passou a ser também um fator de risco independente para óbito, principalmente em pessoas jovens. Então, isso não era tão marcante nas pessoas que tinham outras doenças, mas mostrou-se que os jovens, quando padeciam pelo Covid, tinham uma grande associação com IMC alterado, quer sobrepeso, quer obesidade mórbida. E no começo do programa também, acho que na nossa primeira pergunta, a gente falou a respeito até de um processo que esse paciente obeso mórbido ele passa antes de enfrentar a cirurgia bariátrica, um atendimento multidisciplinar, com apoio psicológico. Então, é algo que deve ter assim, o comprometimento de todo o ambiente em que esse paciente vive, inclusive da família. Qual que é a importância, né, quando realmente uma decisão é tomada, quando o médico faz essa indicação da cirurgia, que todos estejam, né, muito bem afinados com esse paciente no seu círculo, né, no seu círculo mais próximo.
É interessante que o paciente entenda que a cirurgia de obesidade é o último passo no tratamento, depois da falha de outros tratamentos com dieta, exercícios e até mesmo medicações. A cirurgia de obesidade tem que ter a indicação respaldada pelo endocrinologista, que é o profissional clínico responsável pelo tratamento da obesidade. E, diante disso, que o paciente entenda que é um programa de tratamento e não apenas um procedimento, e que a família o apoie dentro dessa ideia. Se necessárias forem mudanças de estilo de vida, a aquisição de novos hábitos saudáveis, para que ele se mantenha magro após longo período da cirurgia bariátrica, que isso seja feito. Então, costumo brincar que é um conjunto, é um combo, o tratamento cirúrgico da obesidade hoje. A parte cirúrgica se encerra de maneira muito precoce, mas o acompanhamento desses pacientes é ad eterno. Porque necessitam de reposição vitamínica, necessitam orientação nutricional e acompanhamento seriado. Claro que nós transformamos pacientes muito graves em pacientes muito menos mórbidos, muito mais saudáveis, mas às custas desse acompanhamento. Certo, e hoje em dia, a gente está em 2021, acredito que a medicina tem evoluído muito até os dias atuais. É uma cirurgia mais tranquila, porque a gente imagina que quando vai fazer uma cirurgia bariátrica, com tantos impactos assim no dia a dia do paciente, seja uma cirurgia difícil, com uma recuperação bastante demorada, e é realmente assim, ou a gente já tem uma evolução também bastante significativa nesse sentido? A questão risco cirúrgico, que também foi uma coisa que a mídia no começo nos taxava muito, e de paciente, buscando entender quais as grandes complicações ou qual o risco de complicação. E o risco de complicação do paciente da cirurgia bariátrica estava diretamente relacionado às doenças que ele trazia. A ponto de hoje, em serviços especializados no tratamento da cirurgia de obesidade, a taxa de complicação ser comparada à taxa de complicação da cirurgia da vesícula, que é a cirurgia mais realizada do trato digestivo no mundo. Claro que existem pacientes muito especiais, pacientes super obesos ou pacientes muito doentes. Eu coloco pacientes já infartados, pacientes que já foram submetidos à cirurgia cardíaca, pacientes que já tiveram grandes danos renais pela obesidade ou pelo diabetes e que são, sim, submetidos. E que têm um risco cirúrgico maior, mas eles o teriam para qualquer procedimento, quer ele seja cirurgia bariátrica ou não. Então, só a título de curiosidade, a estadia hospitalar média hoje numa cirurgia bariátrica é de 36 a 48 horas. E a grande repouso que se faz é o repouso alimentar. Esse paciente, além da questão de ter uma costura nova no estômago e de ter um volume reduzido do reservatório gástrico, que não permite que ele coma na mesma quantidade, ele tem a questão adaptação envolvida, né? E é muito interessante que você tem que ensinar um adulto a comer devagar, a mastigar, a corrigir erros que muitas vezes... É uma vida nova, né? A corrigir erros que muitas vezes motivaram ele estar obeso. Então, isso aí, às vezes, dura semanas, meses, para esse processo de readaptação alimentar. E não é fácil, né? Quando a gente tem hábitos assim, já tão arraigados na cultura, principalmente da família. Interessante falar também, a critério de curiosidade, que o paciente, a própria redução do reservatório gástrico ou o desvio de alguma quantidade no intestino delgado, que é o intestino fino, determina que esses pacientes têm uma saciedade precoce
e não tenham fome, né? Então, às vezes, fala, não, vou comer, se eu operar, eu vou passar fome para o resto da vida. Não. De maneira muito diferente disso, o procedimento determina saciedade precoce, determina que o paciente se sinta saciado com pouca quantidade. Certo, e para a gente finalizar, doutor César Conte, né, cirurgião do aparelho digestivo com a gente aqui no Perspectiva, para quem está nos assistindo, está nessa situação de sobrepeso, de obesidade mórbida, não vou nem colocar sobrepeso, vou botar obesidade mesmo, e né, quer ter orientações, quer saber mais a respeito do procedimento, quais são as orientações, as indicações, e gostaria também que o senhor, na sequência, deixasse aí para a gente dicas para esse público a respeito da Covid-19, não podemos desligar dos cuidados. Tá. Importante, eu acho assim, com relação aos procedimentos cirúrgicos, que você me questionou se é urgência ou não. Uhum. Diante do fato que a cirurgia de obesidade exige muita avaliação pré-operatório e até para minimizar o risco desses pacientes, ela não é considerada urgência. Eu acho que ela tem que ser priorizada, isso sim. Hoje, os números mostram que existe uma retomada dos procedimentos cirúrgicos, às custas de que os hospitais estão sendo esvaziados dos doentes de Covid e permitindo que se retomem cirurgias de grande porte. Esse é o motivo da grande brecada do número de procedimentos. Com relação apenas à questão imunidade, da mesma maneira que esses doentes têm uma imunidade menor, se questiona hoje se a própria imunidade gerada pela vacina nos obesos será semelhante aos pacientes não obesos. Então, em breve nós teremos números comparando eficácia de vacinas em populações de obesos e não obesos. Diante do que a gente vive hoje, diante da incógnita de quanto tempo durará essa epidemia, de quantas novas cepas se desenvolverão, eu acho que ainda mantém-se as mesmas orientações iniciais de restrição social, de higienização das mãos, do uso de máscaras, do fato de evitar aglomerações, né? E que se esses pacientes puderem, em situações seguras, realizarem algum tipo de exercício ou perderem quantidades mínimas, mas que haja perda de peso, isso determina uma menor taxa de complicações, até encontrarmos um ambiente plenamente seguro para que as cirurgias sejam retomadas a seu pleno vapor. Tá certo, eu quero agradecer muito a participação sua aqui com a gente, doutor César Conte, no Perspectiva da TV Assembleia, tirando as nossas dúvidas, falando de um tema relevante de saúde, principalmente agora em que nós estamos assim vivendo a pandemia da Covid-19. Achávamos que isso iria passar muito mais rápido, infelizmente não passou. Agora, com todas essas novas cepas circulando, o desafio continua. Então, muito obrigada por contribuir com a gente nesse programa. Eu que agradeço e uma boa tarde. Bom, esse foi o Perspectiva da TV Assembleia, falando sobre saúde. Se você gostou do nosso programa, não deixe de compartilhar o link do YouTube com seus amigos e familiares. Lembrando que a TV Assembleia, com a programação, também está disponível no canal 9 da NET, claro, com todas as edições do Perspectiva. O link do YouTube apareceu aí na tela para você poder compartilhar. Um beijo para todo mundo, voltamos numa próxima oportunidade com um novo tema. Até lá, tchau, tchau.